Olá, como vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui para falar sobre empresa, para poder ajudar você aí com a tua carreira, né? Num momento tão conturbado que está acontecendo, né? Assim, da pandemia, tanta inconstância, né? Saiu no jornal essa semana falando justamente da insegurança que os funcionários estão em relação ao que está acontecendo nas empresas, muita gente achando que inclusive as empresas estão se aproveitando da situação para de repente fazer demissões, desligamentos, tudo. E o que eu posso fazer em relação a isso, né? Porque isso gera grande insegurança, grande insatisfação e desmotivação por parte das pessoas. E o que eu posso fazer? Então, eu me apresento aqui, meu nome é Juliana Ruas, eu sou especializada em ajudar você a ser um líder melhor, ajudar você a se desenvolver como líder, né? E a cuidar da sua carreira, né? O meu lema sempre é que assim, a gente é protagonista da nossa carreira, a gente é protagonista dos nossos passos e a gente precisa fazer a diferença por onde a gente passa, porque assim a gente não vai ter, ou assim, até vai ter algum desafio pela frente, mas a gente vai minimizar esses desafios, podendo aplicar o nosso conhecimento e tendo autonomia e independência para saber aonde a gente vai chegar. E a pergunta que eu faço aqui é: o que eu espero da empresa em relação à minha carreira em um ambiente tão conturbado, né? Muitas pessoas chegavam já antes da pandemia muito inseguras, sempre na expectativa de que a empresa precisasse fazer alguma coisa em relação a elas. E sim, a empresa tem uma responsabilidade, a empresa está sempre preocupada justamente por quê? Porque a empresa quer reter talentos, ela quer reter pessoas comprometidas com o trabalho, comprometidas com tudo que está acontecendo, né? Então, isso é extremamente importante para a empresa. Agora, o que eu posso fazer, e na realidade, por todas as empresas que eu passei, isso sempre foi a minha grande preocupação, o que eu posso fazer para não ficar na expectativa? Porque quando a gente delega a expectativa para o outro, a gente não tem controle sobre o resultado. Então, assim, o que você está fazendo em relação aos seus resultados? Então, essa é a minha primeira pergunta, né? Essa pergunta que eu coloquei para vocês, o que eu espero em relação da empresa, em relação à minha carreira, é primeiro, vamos trocar talentos pelos resultados, né? Pelo que a gente espera. E aos poucos a gente vai conversando aí com a empresa, avaliando. Hoje em dia, mesmo nos processos de seleção, as empresas elas têm justamente essa preocupação em trazer benefícios para os bons talentos e a gente, à medida que vai se apresentando como um profissional competente, a gente vai gerando esses resultados aí para a empresa e automaticamente vai vislumbrando o que pode acontecer. Por quê? Porque é um momento de insegurança, é um momento que está exigindo inovação não só de vocês como novos líderes ou como líderes, mas também de CEOs, também dos presidentes, dos governantes. Então é um momento em que todo mundo está precisando se reinventar e inovar, né? Então é isso que eu quero trazer em primeiro lugar. Então assim, vamos aproveitar o que a tua empresa tem como benefício para você versus o que você pode contribuir e fazer disso o quê? Um matching, né? Uma conexão entre vocês dois, né? Para que atinja um resultado legal. E aí, deixa eu compartilhar aqui uma outra. Que assim, o que esse cenário caótico geralmente nos traz, né? Traz muito estresse, muita ansiedade, muita insegurança. Eu não sei o que o meu chefe, o que o meu gestor está pensando, então eu fico muito inseguro, fico impotente diante dessa situação. E isso me traz perda de foco, perda de clareza. Então, existe aqui
um turbilhão de emoções muito grande. Então, vamos supor que você faça uma reunião com o seu gestor de manhã. Então, no de manhã você se sente querido. Aí acontece alguma mudança na empresa durante o dia. Nossa, já não sei se eu vou ficar. No terceiro momento, poxa, não estou conseguindo dar conta daquele relatório. Meu Deus do céu, vou ser demitido. Então, existe aqui uma montanha russa de emoções, uma montanha russa de sentimentos que faz com que a gente se sinta o tempo todo num cenário caótico. E eu vou falar para vocês que não é só vocês. Aqui no meu dia a dia isso acontece ainda mais no home office. Por quê? No home office a gente precisa administrar outras coisas, né? E isso faz com que muitas vezes a gente perca o controle dessas situações. Então, diante de um cenário caótico, eu acho que em primeiro lugar é sempre muito bom você parar e avaliar o que está acontecendo comigo, né? E tentar sair daquele ambiente. Se você, por exemplo, estiver num relatório que você não está conseguindo respirar, não está conseguindo ir além, troca de ares, vai beber uma água, sabe? Dá uma olhada rápida, porque esses momentos de break, eles têm que ser muito rápidos, em algo que, assim, influencie na sua criatividade. De repente, você tem um par, alguém que está com você nesse momento, troca uma ideia de 5 minutos, mas que seja 5 minutos. Porque as distrações no home office muitas vezes nos comem 2, 3 horas, então eu não recomendo que você fique muito no celular nesse momento em que você está assim, diante de estresse, diante de uma ansiedade. E eu estou falando aqui de uma ansiedade num nível normal, tá ok? Num nível normal, não num nível que você precise realmente de ajuda, tá ok? Então faça isso para quê? Para desbloquear aquela trava, porque muitas vezes a gente fica tão focado em um assunto só que a gente gera um bloqueio de criatividade muito grande. Então, nesse momento, muda de ares, dá uma respirada, olha ao seu redor, de repente vai até a janela. A janela é um negócio legal, né? Porque você se distrai, dá uma olhada nos passarinhos, assim, tem um monte de passarinho por aí passando, né? O tempo todo. Mas assim, brincando, falando de natureza, mas dá uma olhada no que está acontecendo, respira e volta para isso. Para quê? Para você realmente sair daquele clima de estresse, aquele ambiente que te leva a um turbilhão de emoções ruins em que você não vê saída. E eu brinco, eu falo que é como se você estivesse descendo uma escadaria. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque tem umas vozezinhas que ficam dentro da gente, umas vozinhas que ficam falando, não vai dar certo, isso vai ser um problema. Então, realmente, cuidado quando vocês entrarem nesse turbilhão de emoções ruins que está povoando a mente da maior parte da população. Cuidado com TV, eu já falei sobre isso, né? Muito cuidado, tá ok? Então, é esse ambiente caótico que muitas vezes não permite que a gente se veja sendo protagonista da nossa carreira. E mais, se eu ficar na expectativa de que a empresa que vai resolver meus problemas, pode acreditar que assim, eu vou estar totalmente fora do controle. E isso não vai ajudar em nada, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo slide. Então, o que eu recomendo para vocês? Fazer um plano de ação para avaliar como que está a tua carreira agora nesse momento. Então, qual é a situação atual? Como que eu estou? Porque eu estou inseguro. Eu não sei como é que meu chefe está me vendo, eu não sei como que a empresa está me vendo, como que eu posso avaliar? Então, o que eu sugiro para vocês nesse momento? E é o que eu sugiro justamente para as pessoas que me procuram, tá ok? Qual o cenário atual? O que está acontecendo? E é o que eu falo, antes de começar essa avaliação, avalie, e eu faço essa avaliação, tá? Só para avisar para vocês. Se vocês tiverem dificuldade em fazer essa avaliação sozinhos, isso faz parte de um dos trabalhos que eu faço. Então, você pode agendar comigo um horário para a gente fazer isso junto, que isso vai ampliar a tua visão sobre o que está acontecendo, tá ok? Então, qual o cenário que você está passando? E aí você começa a avaliar. O que o meu gestor me pediu? Qual foi a última conversa que eu tive com ele? O que ele me trouxe de cenário da empresa nesse último momento?
E aí, baseado nisso, você avalia o que está acontecendo e aí você vai escrevendo. Eu peço para vocês escreverem, por quê? Porque a escrita é uma maneira que você tem justamente de refletir e assim, materializar o que está acontecendo. E aquilo faz com que você consiga, inclusive, ampliar mais ainda o teu contexto, tá? Então, você descreve, o que está acontecendo? Poxa, meu chefe não fala comigo a semana inteira. Tá bom. Como que estão os meus resultados? Eu estou entregando o que ele está me pedindo? Aí você faz uma reflexão e é super importante que você tenha pautado quais são as listas de pendências, o que ele tem pedido para você, justamente para você ver. E aí você avalia projeto 1 a 1. Como que eu combinei? Eu estou cumprindo os prazos? Como é que tá? Ok, beleza. E aí você avalia primeiro o cenário em que você está. Como que tá a equipe? Como que estão meus parceiros? Eu tô atendendo? Porque, gente, quem se baseia somente na opinião do chefe está sendo refém. O chefe amanhã pode mudar de empresa, tá? E eu tô muito acostumada a ver isso acontecer, inclusive porque eu preparo essas pessoas para processos de seleção. Então, às vezes a pessoa tá muito feliz, mas recebe uma proposta de outra empresa e vai embora. E aí, como que você está? Você só tem uma relação com seu chefe ou você tem uma relação com a empresa como um todo? Então, olhe também como que está meu cenário, como que está o meu cenário com os meus pares, com os meus parceiros, com os clientes internos, os clientes externos. Então, faça uma avaliação geral de como está o seu cenário nesse momento. Porque é o que eu falo, eu tenho controle sobre isso, ok? Então, avalia o como você gostaria que esse cenário estivesse. Poxa, eu gostaria que meu chefe estivesse me envolvendo mais nos problemas que estão acontecendo, gostaria de estar mais próximo, gostaria de ter mais oportunidade. Então, desenha o que você tem e o que você gostaria, tá ok? Poxa, eu tô sem informação, tô meio perdido aqui, poxa, como que eu posso fazer? Tá ok? E aí, qual é o caminho a seguir? Então, entre o que eu tenho e o futuro. Então, e isso é justamente a máxima do coaching, tá? Para quem não conhece coaching, é estabelecer o momento em que eu estou e aonde que eu quero chegar. E dentro desse caminho, dentro desse espaço, existe um caminho em que eu vou traçando estratégias, vou definindo passos, e esse é meu papel com as pessoas que trabalham comigo, que me procuram, né? De estabelecer quais são os passos que eu vou traçar para chegar nisso. Então, assim, eu não sei o que esperar da empresa. Agora, você já perguntou para a empresa o que ela espera de você? Para o seu chefe, assim, é muito importante que você saiba e sempre faça uma reunião de follow-up. Na teoria, assim, as empresas, elas falam do plano de desenvolvimento individual, eu vou falar sobre isso agora, e assim, sobre reuniões de feedback, reuniões de follow-up, e muitas vezes o gestor, ele quer fazer essa reunião de feedback, mas ele tem uma visão do quê? Reunião de feedback é reunião para cobrar. E não é só isso, a reunião de feedback é uma reunião para traçar justamente isso, o que eu espero da minha equipe, aonde eu quero chegar. Mas por conta da correria, da falta de tempo, vocês estão sobrecarregados, vocês estão sob uma sobrecarga muito forte e uma pressão muito forte diante dessas circunstâncias, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que assim, hoje estão bem, amanhã estão doentes. E aí, o que você faz, né? Tem que correr lá, apagar um incêndio, repor aquela pessoa, porque aquela pessoa não está mais ali. A gente está vivendo um ciclo de pandemia em que a gente não tem certeza do dia seguinte. Agora, eu não posso viver nessa incerteza o tempo todo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso é real e isso existe, e isso tem que ser contabilizado, eu também preciso traçar um caminho. Por quê? Porque o mundo não vai acabar. Não, deixa eu beber um pouquinho d'água. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade. Exatamente. Essa é a dúvida, né? Mas assim, Juliana, o meu gestor ele não está disponível para isso agora. Tudo bem, ele não está disponível.
Agora, o que eu tenho para te falar é, ele não está disponível para de repente tratar os seus problemas específicos. Agora, se você falar de problemas que você está tratando relacionados à empresa, ele vai ter 5 minutos para conversar com você. E aí, a estratégia, ela é muito... Você tem que ser estratégico nessa hora. Por quê? Porque você aproveita o problema para justamente se apresentar como um provedor de soluções. Porque à medida que, por exemplo, você leva uma solução para ele e você discute um problema com ele, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai estar ali com você e aí ele vai aproveitar a oportunidade e muitas vezes se sentir confiante de que você realmente o ajuda, e aí vai começar a compartilhar com você informações que são extremamente importantes. E de repente uma reunião de follow-up que duraria 5 minutos, né? Baseado nessa sua avaliação, nessa sua autoavaliação, vai durar 10, vai durar 15. E assim, esse estabelecimento de confiança para o gestor e mostrar que você está disponível é extremamente importante. A empresa, gente, ela não é um lugar em que as pessoas elas estão ali para te ajudar, para você ser mais feliz. Não, elas estão ali, é um CNPJ, então ele está ali justamente atrás do resultado. E se você está contribuindo para que esses resultados aconteçam, você vai ser ouvido. E assim, o que vem por trás disso? Vem a valorização, vem a motivação. E aí, dentro desse aspecto, você vai trazendo, aproveitando a oportunidade para quê? Para se mobilizar, para saber, primeiro, o quanto eu estou sendo útil, o quanto eu estou sendo valorizado. Por quê? É troca, não adianta. Não existe aqui uma fantasia, né? É troca. Eu quero o teu resultado, em troca você tem remuneração e outros benefícios. Agora, o que você está fazendo pelo seu reconhecimento? Porque se ficar sentado, parado, não vai rolar. E aí, na hora que vier a lista, né, assim, quem que vai ser desligado, vai ser quem tá parado. Não adianta. Eu não posso aqui passar a mão na sua cabeça e falar assim que, não, a empresa, ela te adora, te reconhece. Não. A empresa, ela realmente reconhece aquelas pessoas que estão fazendo a diferença, tá bom? Então, vamos lá. E aí, eu falo um pouco aqui do quê? Do plano de desenvolvimento individual. Tem empresas que têm isso e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por quê? É o famoso PDI para algumas empresas, tá? É um momento em que muitas vezes o pessoal fala, eu vejo muito gestor falando, preenche aí que é para inglês ver. Para inglês ver, se você não aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque aqui você tem a oportunidade de desenvolver algo que é formal pela empresa, tá ok? Você define suas metas individuais, suas metas com parceiros, ou seja, metas com outras áreas, além do seu desenvolvimento intelectual. Ou seja, quais os cursos que eu vou fazer, para onde que eu quero ir. Então, quando se fala em plano de desenvolvimento individual, é super importante vocês terem em mente o quê? Quais são as atribuições que eu tenho hoje, que são importantes para a empresa. Então, sempre focando em empresa. E aí, junto com a empresa, você foca nos seus valores, nos seus interesses. Então, aqui você faz o quê? Um cruzamento de quem eu sou, o que eu gosto de fazer versus o que a empresa está me pedindo. Porque no teu cargo, se você está no teu cargo, é porque você gosta do que você está fazendo. Pode até ser que você esteja em dúvida. Eu atendo muitos profissionais que estão em dúvidas, mas provavelmente você está alinhado com as coisas que você mais gosta de fazer. Senão você não estaria na empresa. Você pode ter enjoado. Mas, e aí você pode inclusive colocar isso nas metas. Bem-vinda. Então, é isso que eu gostaria de falar. O plano de desenvolvimento individual é um plano em que você traça realmente quais são os resultados que a empresa espera de você e alinha com aquilo que você tem como talento. Então, você traz aqui os projetos. Eu tenho que desenvolver projeto X, projeto Y, e aí você vai colocando aqui. E esse plano, ele pode ser feito tanto para inglês ver, como você pode realmente aproveitar essa oportunidade para colocar a tua meta, o que você está traçando. É aquilo que eu te falei. Hoje eu tenho um cenário, mas no cenário futuro, o que eu quero? Essa é a hora de perguntar para o teu chefe, poxa, como é que eu posso ser promovido?
Então, vocês precisam aproveitar esse plano não só para entregar para o RH, para colocar lá no consolidado dele, mas também para aproveitar para conversar e aproveitar a oportunidade para saber como você pode crescer. E mais, é o que eu falo sempre. Quando eu falo em metas individuais, as metas individuais geralmente têm a ver com o quê? Com a tua relação com o teu gestor, né? Enquanto as metas com parceiros vai mostrar o quê? Uma visão sua 360. Então, mesmo que o teu chefe vá embora, o que vai acontecer? Você desenvolveu parcerias, inclusive em outras áreas. Vamos supor que você queira mudar de área. E aí você vai se interessando pelas outras áreas e você vai traçando oportunidades aqui de conhecer. Lógico, como eu sempre falei, não é fantasia. Dentro do âmbito do teu trabalho atual, mas isso pode esticar e trazer novas oportunidades. Em um momento da minha carreira, eu dou eu como exemplo, o que acontece? Eu trabalhava numa área operacional, né? E aí eu queria fazer uma migração. E essas relações, eu tinha relação com a auditoria, essas relações que eu tinha de boa vizinhança, de entregar os resultados para eles, de estar sempre disponível, isso me disponibilizou uma oportunidade de mudar de área. E aí foi quando eu fiz uma migração devagar para outra área, que era a área de auditoria. Então, assim, a gente precisa aproveitar esse plano de RH justamente para quê? Para vislumbrar o que eu quero lá na frente, né? Num primeiro momento, era só uma política de boa vizinhança, mas aí depois, e eu participei de outros processos, e como o meu perfil é muito ligado à área operacional, essa parte de cuidar, de gerenciar tudo, isso foi me levando para esse caminho, inclusive que eu liderei projetos, então é nesse sentido. Então, meta individual é você com o seu gestor, meta com parceiros é você tendo uma oportunidade ali, uma possibilidade de divulgar o teu trabalho e fazer, inclusive, um marketing positivo dos seus resultados, né? E o desenvolvimento intelectual, para que lado que eu vou? Qual é, e essa é uma reflexão muito importante, qual um curso que eu poderia fazer nesse momento que me deixaria muito melhor no que eu estou fazendo, né? Tem diversos cursos aí ligados à tecnologia, análise de dados, que está muito na moda e que traz muita informação, muito resultado aí para as empresas. Então, assim, é uma coisa importante para vocês refletirem. Então, não subestimem o plano de desenvolvimento individual da empresa que vocês estão. Aproveitem. E aí, é hora de fazer o quê? Uma vez que você estabeleceu, então vamos lá. Plano de desenvolvimento individual. O que está na minha mesa? Qual é a minha pauta? Eu tenho esses projetos para tocar. Isso vai ter que estar dentro do teu plano de desenvolvimento individual. Como isso me desenvolve como pessoa? Qual é o cenário que eu quero chegar? É esse, tá? E aí vai ter o estabelecimento de um caminho. Então, é o que eu falo. Aproveitem esse plano de desenvolvimento individual, primeiro porque ele é formal. Então, o teu gestor vai ser obrigado a conversar com você sobre ele. E aí, depois você faz o quê? Estabelecido isso, um caminho entre o cenário atual e o cenário futuro é algo que vai ser estabelecido numa reunião de follow-up, em que você chama teu chefe para conversar sobre esse plano de desenvolvimento individual e aí, a partir disso, vocês traçam o quê? O caminho para você alcançar isso. Caminho com datas, com metas, com quais são as pessoas que você vai ter que interagir para entregar esse resultado. E assim, a sua proatividade e a sua disponibilidade é extremamente importante. É o que eu falei. Existe o quê? Quando a gente está diante de um gestor, na realidade, a gente está vendendo o nosso trabalho, a gente está fazendo o nosso marketing pessoal. E a gente precisa aproveitar esse momento. Por quê? O chefe está com diversos problemas. A gente está num ambiente caótico. O RH liberou o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Ele precisa fazer uma reunião de feedback para saber como é que você tá, tal. Aproveita a oportunidade, assim, ou justamente nessa reunião e fazer uma reunião específica. Olha, eu quero alcançar o objetivo. Não fica esperando que o teu chefe pense que você quer ser promovido. Se você ficar quieto, ele não vai adivinhar. Então você fala, como é que tá a política de promoção? Aí ele vai dar risada, né? Fala, você tá pensando em promoção nesse momento caótico, né?
Mas assim, estabeleça uma reunião empática com ele, em que você abra um canal para que primeiro ele conheça você, ele goste do teu trabalho e ele confie em você. Porque uma vez estabelecido isso, o plano está nas suas mãos e aí você tem mais controle. Por quê? Porque aí você vai poder fazer feedback com ele, vai poder fazer um acompanhamento. Então é isso. E o follow-up é isso. Então, assim, a reunião com o gestor não é só para falar de problemas. E aí eu dou uma dica. Começa falando, olha, minha intenção é essa, tô super. Não chega numa reunião de follow-up com aquela teoria da conspiração, desconfiado. Chega aberto, mostrando o quê? Proatividade, vontade de crescer, estar comprometido com o que está acontecendo. Temos problemas? Temos problemas e eu tô aqui para ajudar. Então, se você chega numa reunião assim, você desarma o seu gestor. Desarma num bom sentido. Por quê? Porque ele sabe que ali vai ter uma troca. E é isso que a gente precisa ver. Por quê? Porque somos seres humanos, não somos robôs. Então aí você fala, olha, minhas metas são essas, a gente tem esses projetos para tocar, eu quero, e os resultados são esses. E aí você nessa reunião fala, olha, é o seguinte, eu queria saber o que é esperado do meu trabalho, se está em linha, né, com o que está acontecendo e como que eu faço justamente para continuar crescendo dentro da empresa. Você pode até colocar assim, você não precisa nem falar em promoção de repente, você pode falar, como que eu faço para continuar crescendo? E aí você vai conversando com ele e vai traçando aí o que precisa. Porque às vezes o seu chefe tem uma necessidade que ele precisa, algum projeto grande lá, e ele por não ter confiança em você, ele não te entrega. Então, assim, a partir do momento que você mostra confiança, a partir do momento que você mostra que você está dentro de tudo isso, ele vai se abrindo e vai confiando em você. O que é uma relação, um relacionamento, as suas amizades? É uma relação de confiança. E isso se traduz sim como é que eu falo? Reverbera como numa empresa. Então, quanto mais confiança, quanto mais o teu gestor gostar de você, mais haverão possibilidades de oportunidades, crescimento, ou dentro da tua área, ou fora da tua área. Mas essa relação de confiança é muito importante. Então, assim, o que esperar da empresa nesse momento? É o que eu falo. Vai esperar o quê? A tua remuneração, os benefícios e, assim, o que mais que eu posso esperar? Algum processo justamente do plano de desenvolvimento individual que o RH esteja aí entregando, entendeu? Não se enganem, o plano de carreira hoje não é mais definido pelas empresas como era nas gerações passadas, e aí você passa a ser protagonista. Então, se tem um plano de desenvolvimento individual, agarra isso, aproveita a oportunidade e realmente faça um desenho. E não se esqueça de fazer uma autoavaliação, porque isso vai contribuir mesmo. E aí você chama o seu gestor para um follow-up e aí vocês conversam sobre isso. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero, de alguma maneira, ter ajudado, ok? Infelizmente, assim, esperar muito da empresa hoje no cenário caótico não é o melhor caminho. Agora, o que eu posso entregar, o que eu posso disponibilizar do meu trabalho, esse é um grande caminho, porque isso vai definir o quê? Assim, a minha contribuição em num cenário caótico e automaticamente eu sendo chamado o quê? Para missão. E muitas vezes é isso que vai possibilitar que você cresça em termos de carreira. Sempre. Porque assim, todas as vezes que eu me ofereci para um trabalho, todas as vezes em que eu coloquei as pessoas que eu cuido para se oferecerem e serem protagonistas da história delas, ou seja, elas operacionalizarem, elas demonstrarem interesse nisso, isso fez uma grande diferença. Então era isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje, ok? Espero vocês na próxima semana e agradeço a oportunidade de estar junto. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, fala como essa live ajudou vocês aí no dia a dia, isso é muito importante.
Compartilhe com alguém que possa ser beneficiado com tudo isso e também salvem para depois vocês assistirem. Eu tô tentando fazer lives menorzinhas para vocês poderem aí assistirem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.